Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos até lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Nosso parágrafo hoje é do verso 10 ao verso 15. Eu fiz um esforço imenso para ir até o versículo 17. Mas aí quando eu comecei a fazer as observações, escrevi, eu fiquei pensando assim: se Paulo estivesse sentado, ouvindo a exposição desse texto, eu acho que ele ia ficar muito revoltado comigo por eu ter passado assim de uma forma tão rápida e superficial nos versos 16 e 17. É uma passagem muito bonita a respeito da igreja do Senhor. Então eu peguei as anotações, coloquei de lado, deixa para a semana que vem. E hoje nós vamos até o versículo 15. Irmãos, eu já falei para vocês em mensagens anteriores que o apóstolo Paulo vem repreendendo a carnalidade dos coríntios. Na semana passada nós vimos Paulo falando que ele e Apolo eram apenas servos que trabalhavam na lavoura de Deus. Que o responsável final pela maturidade, crescimento, desenvolvimento da igreja não eram eles, mas o próprio Senhor. Então não havia razão para que esses homens ficassem rivalizando entre eles sobre qual líder era o mais importante, qual era o mais relevante, qual era o mais marcante, visto que o Senhor é que é o responsável pelo crescimento da obra. No parágrafo de hoje, nós vamos ver Paulo falando a respeito do julgamento dos pastores e dos mestres da igreja. Isso é um assunto muito importante. Ele vai mostrar que pastores e mestres da igreja estarão sob o escrutínio divino, eles serão julgados por Deus. Primeiro nós vamos ver ele mostrando o seu papel como apóstolo, e depois ele se voltando para aqueles que ensinam dentro da comunidade, demonstrando a seriedade de estar nessa posição de ensinar as Escrituras na casa de Deus. Ele mostrará um julgamento divino, através do qual Deus avaliará a qualidade de vida daquelas pessoas que estão ministrando em sua igreja. Então é isso que nós vamos ver hoje. O tema que eu dei aqui para essa pregação é o julgamento dos pastores e mestres. E o propósito, irmãos, dessa mensagem é que nós vejamos a seriedade que é abrir as Escrituras e ensinar as Escrituras publicamente, e tenhamos um senso de dever santo, de ter tanto comprometimento com a mensagem correta, mas ao mesmo tempo com a vida íntegra. É isso que nós vamos ver hoje no texto. Eu dividi o texto em 3 ensinos. Nós vamos ver 3 ensinos nessa passagem, mas primeiro vamos ler a passagem toda. Leia com fé a palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, leia com fé a palavra de Deus, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Amém. Irmãos, essa é uma passagem difícil, tá? Ela tem diversos pontos assim que precisam ser destacados, né? Eu me sentia como se eu tivesse lá os meus filhos têm uns baldes assim cheios de Lego, e eu sentia como se Paulo tivesse me dado um balde cheio de Lego, e eu tinha que tirar e montar cada pecinha para poder entender o que ele estava falando.
Mas nós vamos tentar observar essa passagem aqui com a ajuda do Senhor. Como eu disse, sintetizei esse texto aqui em 3 ensinos. O primeiro ensino é esse: é que a mensagem a respeito de Jesus Cristo é o alicerce do novo templo de Deus. Então Deus está construindo um novo templo, e esse novo templo tem um fundamento, um alicerce, uma infraestrutura. É a mensagem a respeito da pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós vemos no verso 10 e no verso 11. Vamos ler mais uma vez. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, no parágrafo anterior, a analogia utilizada pelo apóstolo Paulo foi a do agricultor. A igreja como sendo a semente que Deus faz prosperar, e ele como sendo o trabalhador agrário. Agora o apóstolo Paulo assume uma outra imagem para comunicar mais verdades espirituais a respeito da igreja. Ele se retrata, ele retrata a igreja do Senhor como sendo em termos de uma construção civil. E nessa analogia, o apóstolo Paulo, ele chama a si mesmo de prudente construtora, que a gente vai olhar cada elemento dessa analogia para você entender a figura que ele quer montar na sua mente. Então, primeiro ele diz: eu sou o prudente construtor. A expressão grega é sophos architecton, de onde vem arquitetura. A ideia aqui, irmãos, é de um mestre construtor. É aquele sujeito que desenha a planta e ao mesmo tempo vai lá e trabalha edificando aquela obra. É alguém que planeja e realiza. Alguém que é perito nesse trabalho. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu tive esse trabalho, eu tive esse ministério de ser o sophos architecton de Deus. Eu fui lá para fazer o desenho da planta e começar esse processo de edificação. E ele diz que ele foi sábio nesse processo. Ele foi um homem perito nessa empreitada. Meus irmãos lembram que ele chegava em uma cidade, logo ele procurava uma sinagoga, depois ele se movia para os gentios. Quando o público dele era judeu, ele começava apresentando Cristo a partir das promessas, das profecias do Antigo Testamento. Quando o público era gentil, não conhecia o Antigo Testamento, então ele começava com algum elemento da criação, mostrando a providência de Deus por detrás de todas as coisas criadas, e então apresentava o fato de que Deus se fez homem. Então ele, irmãos, ele de fato era um sábio construtor. Ele era um homem perito na obra que fazia. Agora, vocês não podem pensar que o apóstolo Paulo está se gabando aqui, né? Porque numa leitura apressada, né? Você dizer: ô Paulo, você está jogando muito confete em si mesmo, né? Essa coisa de você dizer que você é o sábio arquiteto, isso é muito mais interessante quando alguém diz a seu respeito, mas não você mesmo dizendo que é o sábio construtor. Irmãos, lembrem que ele encabeça essa apresentação que ele faz de si mesmo da seguinte forma. Olha lá a primeira frase do verso 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então isso aqui faz toda a diferença. Então Paulo está dizendo: tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu faço é por causa da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus me capacitou para realizar esse ministério. O Senhor me escolheu e o Senhor me deu todos os atributos que eu preciso para realizar a missão que Ele me vocacionou. Então, nesse sentido, ele é o sophos architecton, mas porque ele recebeu de Deus isso. Irmãos, é incrível quando uma pessoa sabe e sente o que é a graça de Deus, como isso produz humildade, como isso produz quebrantamento, como produz aquele senso de que você, no final das contas, não faz nada, mas é a graça de Deus que opera por meio de você. É importante lembrar, irmãos, que aqui há uma repreensão velada para os coríntios nessa frase de Paulo. Para aqueles que ficavam dizendo assim: eu pertenço a Paulo, como se ele fosse o líder mais importante da igreja. Ele está dizendo: não fui eu, foi a graça de Deus que operou por
por meu intermédio. Um outro elemento que está presente aqui na analogia de Paulo é o prédio. Ele fala de uma construção, ele fala de uma edificação. Só que aqui, irmãos, não é a construção de uma casa, é a construção de um templo. Nós sabemos isso por causa do verso 16. No verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus? Então a construção que Paulo está evocando aqui, para formar uma imagem na mente dos seus leitores, é da construção de um templo. Então você deve ter em mente o templo de Salomão. Uma construção bela, uma construção harmônica, uma construção imponente, harmonizada, mas mais importante do que tudo, era uma construção habitada por Deus. O Espírito Santo de Deus estava lá. Era o local da aprovação de Deus, do cuidado de Deus, das bênçãos de Deus. Então, ele quer formar essa imagem na mentalidade do seu leitor. Nós estamos falando da construção de um novo templo. A construção do templo de Salomão já foi concluída, mas esse templo do qual eu estou falando para vocês, ele está em franco desenvolvimento. Ele está em modelo de construção. E esse novo santuário, meus irmãos, é a igreja de Deus, é a casa de Deus. Há uma construção maravilhosa que o Senhor está edificando ao longo dos anos. Nessa construção, nós temos judeus e gentios unidos eternamente no corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tabernáculo de Deus, esse é o novo templo de Deus, e é essa construção maravilhosa, tão empolgante, que o apóstolo Paulo está trabalhando nela. Então esse é o segundo elemento da analogia, a construção. O primeiro foi o arquiteto. O terceiro elemento, irmãos, é o fundamento. Ele fala aqui, lancei o fundamento. Fundamento aqui tem a ver com o alicerce. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o papel dele na construção do novo templo de Deus foi trabalhar na fundação, foi trabalhar na infraestrutura. Ele esteve responsável por lançar o alicerce do templo de Deus. No verso 11, ele define quem é esse alicerce. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a pessoa do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus é que está na fundação, no alicerce, na infraestrutura desse novo templo de Deus. Agora, irmãos, de modo bem mais particular, o apóstolo Paulo está falando do Evangelho. Se você olhar comigo no capítulo 2, versículo 2, isso vai ficar bem mais claro. Quando ele diz assim, nós falamos muito isso em mensagens anteriores. No capítulo 2, verso 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então pensa nisso, irmãos. O Evangelho era o fundamento, era a infraestrutura, era o alicerce desse novo templo que Deus está construindo. Então o Evangelho sustenta a igreja, o Evangelho organiza as atividades da igreja, o Evangelho mostra como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar uns com os outros, como nós devemos nos orientar com Deus. Por isso que Paulo diz que ele lançou mão de toda a sabedoria, de toda a cultura que ele tinha, e se deteve unicamente na fundação, a mensagem sobre Jesus Cristo e este crucificado. Então é isso que está contido no novo templo de Deus. Há um quarto ente nessa analogia, que eu chamei de o anônimo. Você consegue encontrar o anônimo aí comigo? Olha lá, vamos lá comigo. Versículo 10. Quem consegue encontrar o anônimo aí? Quem é o anônimo? É o outro, não é isso? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então aqui nós temos o anônimo. Quem é esse anônimo? Quem é esse outro?
O outro é o que constrói sobre o alicerce. Então, pegando lá a metáfora do templo, tem alguém que trabalhou na infraestrutura e tem alguém que está levantando as paredes, que está colocando o telhado, que está fazendo os acabamentos. Esse aqui é o outro. Ele está falando, esse dá continuidade ao meu trabalho. Eu lanço o fundamento, né? Lembra que Paulo tinha essa tarefa de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido? Então ele chegava lá, lançava o fundamento e depois vinha o outro e trabalhava em cima daquilo que havia sido fundado. Particularmente, irmãos, esse outro aqui são os pastores. Mas de modo geral, nós poderíamos dizer que o outro aqui inclui todos aqueles que ensinam a palavra. Todos aqueles que de alguma maneira estão ministrando com a escritura na mão. Nós poderíamos aqui colocar professores, poderíamos colocar mestres, poderíamos colocar discipuladores, poderíamos colocar evangelistas. Todas essas pessoas estão operando, estão trabalhando a partir daquilo que foi fundado. Então é para esses anônimos que o apóstolo Paulo vai apresentar uma forte advertência. Veja comigo, final do verso 10, a última frase do verso 10 e o verso 11. Tem uma advertência aqui para o outro. Ele diz: porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele olha para esses que estão trabalhando após ele e ele diz o seguinte: olha, considerem cuidadosamente o modo como vocês estão trabalhando na construção do novo templo de Deus. Vocês não podem trabalhar de modo a mover o fundamento. Então a mensagem de Cristo, a mensagem a respeito do Evangelho já foi posta na infraestrutura da igreja e vocês precisam continuar trabalhando de um modo que ela não seja removida. Irmãos, nós falamos nas mensagens anteriores que na igreja de Corinto haviam falsos mestres que estavam substituindo a mensagem da cruz pela sabedoria humana. Então Paulo está olhando para essas pessoas e dizendo: vocês estão trabalhando na edificação e vocês estão destruindo os alicerces. Vocês estão colocando um outro fundamento. Havia outros tantos que diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam tornando esses homens o centro da vida da igreja ao invés do Senhor Jesus Cristo. Então eles também estavam movendo o fundamento. E é trágico, irmãos, quando o fundamento cai. Quando o fundamento cai, a igreja simplesmente deixa de existir. Pode acontecer ainda ali uma reunião com muitas pessoas, com um público assim muito pulsante, mas ali não está mais a igreja de Cristo. É isso que ocorre hoje com as seitas. É isso que ocorre hoje com a maioria dos ajuntamentos neopentecostais. Não há evangelho. O evangelho não é pregado, o evangelho não é conhecido. Aquelas comunidades, elas se organizam, elas estão postas em cima de outras doutrinas e muitas vezes em torno do carisma do seu líder. Moveram o fundamento. O resultado é que ali não é mais igreja de Deus. E é por isso que Paulo dá essa advertência tão solene. Tomem cuidado. Considerem o modo como vocês estão trabalhando. Então, irmãos, esse é o primeiro ensino que nós temos nessa passagem. A igreja é o novo templo de Deus. E a mensagem do Evangelho se constitui no alicerce dessa santa construção. O segundo ensino pode ser resumido nessa sentença aqui. No dia de Cristo, Deus julgará a qualidade das obras dos que edificaram sobre o fundamento. Então, haverá um dia de julgamento, que ele chama aqui o dia, e nessa ocasião, Deus irá julgar, Deus irá avaliar a qualidade do trabalho daqueles que edificaram sobre o fundamento. Vamos ver isso a partir do verso 12, olhe comigo, ele fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena, palha. Deixa-me parar aqui só para fazer uma observação aqui para os irmãos. Primeiro, os irmãos devem ter notado que o verso 12 está falando de uma situação diferente da do verso 11.
No verso 11, ele advertiu aqueles que estavam movendo o fundamento. Isto é, líderes que estavam retirando o evangelho da infraestrutura da igreja. São para esses que Paulo se dirige no verso 11. No verso 12, note, ele está falando daqueles que edificam sobre o fundamento. Se o que alguém edifica sobre o fundamento. Em outras palavras, irmãos, são mestres que possuem a doutrina correta. Ortodoxos, por assim dizer. Eles conhecem o evangelho. Eles ensinam o evangelho, eles até ajudam a igreja a se organizar em torno da mensagem da cruz. Portanto, há aqueles que removem os fundamentos, conforme está no verso 11, e há outros que mantêm o fundamento, que é o evangelho, mas edificam de um modo errado, e ele vai explicar aqui como essa edificação equivocada. Mas é para essas pessoas do segundo grupo aqui que o apóstolo Paulo está se dirigindo agora. Então preste bastante atenção nesse detalhe porque é importante. Irmãos, para falar desse trabalho de edificar na superestrutura do novo templo de Deus, Paulo usa 2 grupos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. O que isso significa? Antes de dizer, só fazer um parênteses para os irmãos aqui, que o uso de metáforas, de parábolas na Bíblia, normalmente são objetos de muita confusão. Há leitores, às vezes até pregadores, que ficam procurando um sentido espiritual em cada elemento da ilustração. E o resultado é que essas pessoas acabam levando o ensino para uma direção que nunca foi pretendida pelo autor original. Só para dar um exemplo para os irmãos, em João capítulo 10, Jesus é retratado como bom pastor e os remidos são retratados como ovelhas. Então as pessoas pegam essa imagem e eles vão puxando coisas, puxando detalhes ali e exagerando o objetivo do ensino. Então tem pregadores que pegam aquele texto, por exemplo, e dizem assim: olha, você é ovelha, como é que está a sua lã? Você tem muita lã ou tem pouca lã? O que esse homem está falando, pelo amor de Deus, né? Então, as parábolas, as ilustrações bíblicas, elas têm normalmente um sentido. Em João capítulo 10, é o sentido de pertencimento. Nós somos do Senhor. É o sentido de que ele se sacrifica pelos seus. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai lendo parábolas, ilustrações, para você não levar, de repente, pegar cada pedacinho ali e querer obter um sentido espiritual daquilo. Normalmente isso dá problema. Então, tendo isso em mente, considere o que Paulo está falando aqui. Quando você lê a respeito de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena e palha, você não pode querer definir cada um desses elementos. Então, o que é o ouro? Mas diz, o ouro é a santidade, né? O ouro é puro, é bonito, a santidade é bela. E a prata? É um santo meio encardido assim, que deu umas pisadas na bola, mas vai ser purificado. E ele vai criando, irmãos, né? Nós não podemos fazer isso, porque isso vai acabar ficando ao critério da sua mente. Então lembre-se aqui o ponto, que a imagem é a do templo de Salomão. E Paulo está falando de materiais nobres e permanentes: ouro, prata, pedras preciosas. Pedras preciosas aqui não é rubi, diamante. Pedras preciosas, irmãos, são pedras nobres, como mármore, granito. Lembre-se disso, né? Ninguém faz uma construção com esmeraldas, né? Ninguém levanta uma parede de esmeraldas. Então, esse é o sentido aqui. Então, ele está falando de materiais que são nobres e permanentes, e outros que são comuns, usuais, facilmente destrutíveis. Então eles não resistem ao tempo, eles não resistem ao fogo. Então, qual é o ponto aqui do apóstolo Paulo? É que as paredes, elas precisam ser tão preciosas quanto aos alicerces. Do mesmo jeito que o alicerce é permanente, é o evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a edificação, as obras, o ensino também precisam ter valor permanente. Esse é o ensino aqui. Em seguida, irmãos, o Paulo diz que haverá um julgamento
por meio do qual Deus provará a qualidade do que está sendo edificado sobre o fundamento. É isso que é dito no verso 13. Olhe comigo aí, ele fala assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Primeiro, ele fala a respeito do dia em que a obra de cada um será manifesta. Essa expressão dia, irmãos, não é um dia de 24 horas, é o que se chama de um dia escatológico. É um evento, é uma ocasião. O termo revelado aqui é o termo que no Novo Testamento é usado para Apocalipse. Então vai ser um momento de aparição, de manifestação. Então o que ele está dizendo é que haverá um momento histórico planejado por Deus, onde ele escrutinará as obras dos crentes. Elas passarão pela avaliação dos olhos do Senhor. Eu disse para os irmãos que o contexto imediato visa os mestres da igreja, mas é evidente que isso se aplica a todos aqueles que são do Senhor. Agora os irmãos devem ter notado que ele não especifica de fato quais obras ou qual obra estará sob o julgamento. Mas há duas referências bíblicas que podem nos ajudar a compreender, irmãos, o que será o objeto do arbítrio de Deus nesse dia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, veja comigo aí, dá para a gente entender um pouco a natureza desse julgamento aqui. Fala assim, ó, 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, o que Deus vai julgar aqui, de acordo com Paulo? Deus vai julgar os desígnios dos corações, as intenções com as quais você realizou a obra de Deus. Pense nisso. Um pastor, um evangelista, um missionário, um professor, um discipulador, mesmo essa pessoa ensinando a verdade de Deus, mas se ela fez isso no seu interior, querendo reconhecimento, popularidade, reverência humana, com sentimento de competição, como se estivesse disputando com alguém, quem faz mais, quem faz menos, quem é mais quem é mais relevante. Esse texto está dizendo que no dia, os olhos divinos chegarão aos locais mais escondidos do seu coração e trarão essas intenções perversas à superfície do trono divino. Como se Deus estivesse olhando para você e dizendo assim: você não realizou esses feitos para a minha glória. Você até falou verdades a respeito do meu nome, mas você fez isso para elevar o seu próprio nome. Então é isso que significa julgar os intentos do coração. Os olhos fumegantes do Senhor vão penetrar as profundezas do coração, naqueles locais que nós escondemos das pessoas, da igreja, e Ele vai testar a qualidade das nossas intenções. Ele vai mostrar se o que nós fizemos, o que nós realizamos, tem valor permanente, tem valor para a eternidade, e só tem valor para a eternidade aquelas coisas que foram feitas para a glória de Deus, ou se elas foram temporárias, elas foram feitas em nosso nome, para o nosso ego. Então, por esse texto, dá para você entender o que é uma obra da categoria ouro, prata e pedras preciosas, e o que é madeiro, feno e palha. Tem uma outra referência, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos até lá. Essas duas referências paralelas ajudam a gente, lançam luz sobre aquilo que Paulo está falando, o que seria esse julgamento divino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nós lemos o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, outro elemento que estará no escrutínio divino naqueles dias será o que você fez com o seu corpo, o que você viu, o que você ouviu, o que você pensou, os lugares que você frequentou, aquilo que você tocou. Todas as suas obras estarão diante dos olhos daquele que tem chamas de fogo nas suas vistas. Se você usou o seu corpo para a glória de Deus, ou se você consagrou o seu corpo para satisfazer as paixões mais vis que estão presentes na alma humana. Então é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse aqui é o segundo ensino. No dia de Cristo, Deus julgará a qualidade das obras dos seus. No dia de Cristo, Deus avaliará as intenções do nosso coração. No dia de Cristo, o Senhor irá avaliar o que nós fizemos com o nosso corpo. Terceiro ensino, irmãos, que nós temos nesse texto, é que o julgamento divino envolverá perdas e ganhos. É isso que está no verso 14 e 15, né? No verso 14 e 15, irmãos, nós temos uma explicação da dinâmica do julgamento. E nós temos dois entes que estarão debaixo do juízo divino. Eu chamei o do verso 14 de anônimo fiel. Tem o anônimo fiel e o anônimo infiel. Nós vamos olhar como cada um desses será julgado. E lembra que esses dois anônimos, eles comportam mais ou menos a visão de toda a humanidade, né? Todos aqueles que são de Cristo, eles estão divididos entre o anônimo fiel ou o infiel. No verso 14, nós temos o anônimo fiel. Diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, em primeiro lugar, o que é que fala sobre a obra do anônimo fiel? Paulo diz que a obra dele é permanente. Está lá na primeira linha do verso 14. Se permanecer. Então a obra dele foi permanente. A obra dele vislumbrou a eternidade. Ele edificou sobre o fundamento correto, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele usou os materiais preciosos e duráveis, ouro, prata, mármore, granito, etc. Ele fez tudo para honrar o Senhor. Ele mortificou o seu orgulho. Ele procurou sempre manter intenções puras no seu coração, conforme nós lemos em 1 Coríntios 4:5. Ele glorificou a Deus com o seu corpo. O corpo que outrora foi usado para o pecado, agora está integralmente consagrado a Deus. Vida íntegra, doutrina correta. Esse é um anônimo fiel. Ele realizou obras permanentes. Ele não fez para si mesmo, ele fez para a glória de Deus, e por isso tem valor eterno. Ele receberá um pagamento, não é isso que o texto diz? Há uma recompensa para o anônimo fiel. Lá no final do verso diz: esse receberá galardão. Galardão, irmãos, significa simplesmente na Bíblia pagamento. Pagamento. A Escritura usa coroas como símbolos, ou quem sabe literalmente, o que são essas recompensas. A Bíblia fala de coroa incorruptível para aquele que faz sacrifício em nome de Cristo. A Bíblia fala de coroa da justiça para aqueles que se mantêm fiéis até a vinda do Senhor. A Bíblia fala de coroa da alegria para aqueles que ganham almas. A Bíblia fala de coroa da glória para os pastores fiéis e de coroa da vida para aqueles que amam a sua vinda. E é evidente, irmãos, que essas coroas são dadas ao povo de Deus não para o nosso próprio engrandecimento, não é para você andar no novo céu, nova terra, se exibindo para as pessoas como se você tivesse mais mérito do que os outros. Lá em Apocalipse diz que os remidos tomam as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro, mostrando que toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence a Ele, e Ele é o responsável final por todas as coisas corretas que nós fizemos nesse mundo. É pela graça dEle. Mas haverá recompensas. O anônimo fiel, aquele que edificou de forma permanente, com intenções corretas, com vida correta, sob o fundamento certo, essa pessoa será recompensada por Deus. No verso 15, nós temos o anônimo infiel.
há 3 informações sobre ele. Vamos ler o verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. 3 informações sobre o anônimo infiel. Primeiro, a obra dele vai se queimar. É o que o texto diz aí. Se a obra de alguém se queimar, isto é, o que ele fez, o modo como ele viveu, não foi visando a eternidade. Ele até pode ter defendido a doutrina correta, mas a sua edificação, a sua obra foi com madeira, feno e palha. Ele não realizou obras permanentes para a glória de Deus. Ele fez talvez para exaltar a si mesmo, ou por qualquer outra motivação pecaminosa. Ele usou o seu corpo para o pecado, ao invés de consagrar a Deus, e tudo isso enquanto ele estava pregando a doutrina correta. Mas o fato, irmãos, é que os olhos dos juízos de Deus viram todas essas coisas que se passaram ocultas da comunidade de Deus, e o Senhor olhou para aquele homem e o reprovou. Suas obras foram queimadas. É isso que o texto diz. Em segundo lugar, o texto diz que ele sofrerá dano. Ah, irmãos, essa expressão aqui deu trabalho, viu? Que negócio é esse que ele sofrerá dano? Essa palavra, ela era utilizada no mundo antigo em contratos de construção civil, naquelas cláusulas que puniam o contratado caso não cumprisse a sua parte no acordo. Então, no caso de uma construção, o dano que o mau construtor sofreria seria o de não receber o seu pagamento. Então, imagina lá o dono da obra visitando, encontra a parede trincada, tudo mal feito. Ele olha para aquele homem e diz: eu não vou lhe pagar. Tudo que você fez foi perdido. Você vai sair no prejuízo. Essa é a ideia, irmãos, e isso se encaixa perfeitamente no contexto. Enquanto o anônimo fiel receberá o seu pagamento, o infiel não será recompensado. Ele sofrerá dano. Ele será salvo, apesar da sua infidelidade. E é isso que diz, já estou adiantando aqui o terceiro ponto, veja lá. O terceiro ponto é que ele será salvo, apesar de ter sido um anônimo infiel, está lá, ó. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então o primeiro destaque é simples: ele será salvo. Então aqui nós não estamos falando de um julgamento sobre se você pertence a Deus ou se você não pertence a Deus. Não é o julgamento que separa as ovelhas dos cabritos. Nós estamos falando aqui de um julgamento exclusivo para crentes. E ele diz: essa pessoa, mesmo infiel, será salvo. E por que será salvo? Porque a nossa salvação não depende da nossa fidelidade. A nossa salvação depende exclusivamente da fidelidade de Deus. 2 Timóteo 2,13 diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode contradizer a si mesmo. Então, a salvação não depende das suas obras, não depende daquilo que você edificou, depende da obra que foi realizada por Cristo no Calvário. Então, Ele será salvo. Só que Paulo acrescenta uma informação aqui: ele será salvo, todavia, como que através do fogo. A Igreja Católica de Roma acredita que esse trecho do versículo ensina a doutrina do purgatório. Então vocês sabem lá, de acordo com a teologia romana, aquelas pessoas que não conseguem obter toda a vida de santidade que é necessária para ir diretamente para o céu, essas pessoas vão para o purgatório e passam um tempo ali sofrendo, né? A ideia de purgatório é de purgar, como se o fogo do juízo de Deus fosse purificando aqueles pecados que a pessoa não obteve perdão durante a vida, até que ela alcance lá uma santidade absoluta e então seja levado para o céu. Irmãos, é preciso muito contorcionismo hermenêutico para ver purgatório aqui nessa passagem. Primeiro porque ele está falando de um evento. Ele chama esse evento de dia. Ele não está falando de uma realidade pós-morte. Ele está falando de um evento futuro, de uma ocasião. Então
Então não é uma situação a qual você vai ficar sofrendo durante um tempo. Não, é um dano que você vai sofrer, que você vai padecer em uma ocasião específica, estabelecida pelo Senhor. É um dia de julgamento. Segundo, o texto não diz que o fogo vai purificá-lo, como se afirma no papismo, mas que ele será salvo como que através do fogo. Vocês estão vendo que isso aqui é uma comparação. Isso aqui não é literal, é como que. Então, se a gente fosse traduzir aqui literalmente, seria assim: ele será salvo como quem escapa de um incêndio. Esse é o sentido do texto. Então a imagem fica muito clara, não é? Alguém que, rico, imagina, sua casa pegou fogo e ele estava dentro e ele conseguiu escapar com vida. Mas ele não tem mais a posse de nenhum dos seus bens, ele perdeu tudo. Então essa imagem que o apóstolo Paulo usa, tá? Isso aqui é uma imagem, lembra? Isso aqui não é literal, é a imagem que ele quer provocar na mente do leitor quando ele diz: salvo como que através do fogo. As obras dele todas foram incendiadas e o único patrimônio que ele ficou foi a sua própria vida. No caso aqui, a vida eterna. Então, irmãos, é o retrato de alguém que foi salvo pela graça de Deus, mas não viveu à altura da dignidade do Evangelho. E por isso, aquilo que a pessoa fez não tem valor para a eternidade. Por isso eu chamei ele de anônimo infiel. Então, irmãos, fazendo uma síntese aqui para eu caminhar para as partes finais, eu disse para os irmãos, nós vimos nessa passagem, que há um alicerce sobre o qual o novo templo de Deus está sendo construído. Esse alicerce é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, especificamente a pregação do Evangelho. E que o Senhor irá julgar todos aqueles que estão edificando sobre esse fundamento. Deus vai julgar os motivos do seu coração, Deus vai julgar a sua conduta. Tudo isso vai passar pelos olhos daquele em que nada escapa. E que haverá perdas e ganhos, haverá recompensas e reprovações. Então, irmãos, quero passar aqui para algumas lições, algumas implicações que nós podemos depreender dessa passagem, e depois nós vamos orar ao Senhor. A primeira ideia que eu quero dividir com os irmãos nesse momento é que nós precisamos lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja verdadeira se levanta. Se você quer saber onde tem uma igreja verdadeira, em primeiro lugar, investigue sobre o que se prega a respeito de Cristo, da sua obra e do Evangelho. Esse fundamento, irmãos, foi posto pelos apóstolos e profetas, conforme fala Efésios 2:20, e se constitui o teste por excelência de uma igreja verdadeira. Nós temos muitas igrejas no nosso país hoje, mas nós temos poucas que estão postas sobre esse fundamento. Nos últimos anos, nós tivemos diversos grupos que surgiram se afirmando cristãos, mas eles não possuem o Evangelho. Nós temos, por exemplo, os liberais, que se fundamentaram em cima da imagem do Jesus humanizado, o Jesus que não é Deus. Nós temos as teologias marxistas, que se enraizam no tal do Jesus revolucionário. Nós temos as congregações neopentecostais que se fundamentam na teologia da prosperidade, do sucesso, da autoajuda. Irmãos, todos esses grupos lançaram outro fundamento. Podem ser ajuntamentos que congregam milhões de pessoas, mas ali, se não há a pregação do Evangelho, da morte e ressurreição de Cristo como um pagamento pelos nossos pecados, se a vida daquela comunidade não é organizada em torno dessa mensagem, ali não é igreja. É qualquer outra coisa. Recentemente eu estava ouvindo um podcast que me parecia evangélico, pelo menos evangélico no sentido reformado do templo, né? O nome é Jesus Cop. Muitos conhecem, né? Muitos conhecem. E eles estavam entrevistando um padre. E na abertura, os entrevistadores se referiram àquele sacerdote romano como irmão. Nós temos aqui o irmão fulano, que veio falar com a gente e tal e tal. Eu escutei aquilo e pensei, irmão?
Mas ele crê no Evangelho? Ele crê no Evangelho? Ele crê na justificação imediata do pecador mediante a fé na morte e ressurreição de Cristo como um pagamento por si? Ele crê nisso? Se ele crê nisso, ele teria que abandonar a batina. Ele não poderia mais entregar a hóstia, ele não podia mais ministrar a extrema-unção, ele não podia mais celebrar a missa, porque a missa é a celebração da morte de Cristo, literalmente. Ele não poderia fazer nenhuma dessas coisas. O fato, irmãos, é que Roma não crê nessa mensagem. Aliás, nas atas do Concílio de Trento, quem tiver curiosidade de ler isso, né? O Concílio de Trento foi aquela reunião que a Igreja Católica fez no século XVI, 1545 a 1563, e eles elevaram uma série de anátemas, de maldições para aqueles que creem na justificação pela fé somente. Então está lá, quem afirma que a justificação é um ato imediato por meio do qual Deus declara justo o pecador, que seja maldito. Então essa é a crença de Roma. E os crentes hoje, irmãos, estão perdendo esse discernimento. Estão perdendo. Eles não conseguem mais perceber isso. Eles acham que, porque nós temos alguns elementos em comuns com o catolicismo, por exemplo, a doutrina da Trindade nós temos em comum, a doutrina das duas naturezas de Cristo também nós temos em comum, mais recentemente a defesa pela vida desde a concepção da família tradicional, nós temos esses elementos que são incomuns, e muitos pensam que esses elementos, eles que vão estabelecer se um certo ajuntamento é igreja ou não, ou se uma determinada pessoa é convertida verdadeiramente ao Evangelho ou não. Então está faltando esse discernimento. Tem muita gente que está falando hoje de um avivamento católico que está acontecendo no nosso país, né? Tem muitos que têm se levantado na rede social, falado sobre família, sobre filhos, sobre valores tradicionais, e alguns crentes por concordarem com essas ideias, que essas ideias elas são boas e são corretas, mas eles estão acabam bebendo a fonte toda. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com isso. A igreja de Deus, ela se sustenta no Evangelho. É a partir do Evangelho que se mede se há uma igreja verdadeiramente cristã ou não. É a partir do que se crê a respeito de Cristo que nós podemos olhar para uma pessoa e dizer se é nosso irmão ou não é. Então, se você está ouvindo essa pregação e você pertence a uma comunidade que não prega o Evangelho, o que claramente não deixa vislumbrado o que é o Evangelho de Deus, se é uma comunidade que elegeu outros fundamentos, fuja dela. Saia dela. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua alma. Eu sei que muitas vezes esse processo é difícil, porque as pessoas criam relacionamentos, elas às vezes doaram vida, anos e anos àquelas comunidades, e muitas vezes abandonar aquilo para começar do zero é uma coisa muito custosa. Mas lembre-se que você precisa tomar uma decisão. Se você quer estar na igreja de Cristo, ou se você quer estar em qualquer outra coisa que tem como fundamento o ser humano. Então, irmãos, vamos afirmar esse discernimento, tanto para avaliar igrejas, mas também para estabelecer os limites de nossa comunhão. Até onde nós podemos chamar uma pessoa de fato de irmão em Cristo. Dentro desse assunto dos fundamentos, eu também quero lembrar os irmãos que o Evangelho, ele se constitui como fundamento, mas ele também é o motivo pelo qual realizamos todas as atividades da igreja. O Evangelho, ele não somente está colocado como a base desta igreja, mas ele também organiza as nossas atividades. Tudo que nós fazemos aqui precisa girar em torno do Evangelho. Então, por que nós fazemos cultos? Por que nós fazemos estudos bíblicos? Por que nós estamos procurando conviver uns com os outros, conhecer uns aos outros, pedir perdão, perdoar, servir? Por que nós fazemos essas coisas? Nós fazemos isso por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi para formar um povo.
Então nós experimentamos essa unidade de coração, de alma, de nos interessar pela vida uns dos outros, de querermos ministrar uns aos outros, de vivermos de fato como uma família da fé, por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Então, diante disso, você precisa amar a igreja, porque Jesus Cristo ama a igreja. Você precisa valorizar a igreja, porque a igreja é a entidade mais preciosa aos olhos de Deus. Deus nos formou, irmãos. Ele quis organizar um povo por meio do corpo de Cristo. Então o Senhor Jesus é a causa de tudo que nós fazemos aqui, das nossas canções, das nossas orações, das nossas atividades. É isso, irmãos, que faz com que a igreja não seja um mero ajuntamento social. Juntar pessoas para fazer atividades, para realizarem tarefas juntos. As seitas fazem isso, e até os ajuntamentos pagãos da maçonaria, da Rosa Cruz, tudo faz isso. A diferença é que aqui tudo nós fazemos em torno da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Também queria me dirigir a todos aqueles que são mestres, aqueles que ensinam a Escritura, os professores da escola dominical, os pregadores, os pastores, os discipuladores, você que ensina a Bíblia na sua casa, você que discipula as pessoas. Esse texto tem uma mensagem central para você. Você precisa ver bem como você está edificando. Essa é a exortação. Veja bem o modo como você está edificando. Se esmere, cuide do seu coração, cuide do seu interior. Seus motivos pecaminosos poderão até passar despercebidos da igreja de Deus ou dos seus ouvintes, mas eles não escaparão dos olhos de Deus. Os olhos de Deus sempre serão os mais importantes. Irmãos, quando nós lemos uma passagem como essa, eu creio que todos nós deveríamos curvar o nosso joelho e pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Senhor, olha para o meu interior. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho motivações impróprias, eu tenho anseios impuros, eu tenho desejos pecaminosos, anseios perversos, através das ações corretas que eu estou fazendo. Nós temos que orar dessa maneira, irmãos. E diante do menor sinal de intenção pecaminosa, imediatamente nos arrepender, nos repreender e clamar pela misericórdia do Senhor. Então vamos orar a Deus, para o Senhor nos libertar de todas as pretensões de grandeza, de autopromoção, que Ele nos ajude a realizar o trabalho dEle para o louvor dEle, e que Ele nos capacite para que todas as nossas atividades sejam construções de valor eterno, sejam obras permanentes. E eu quero terminar falando com vocês a respeito do uso do nosso corpo. O uso do nosso corpo também estará sob júdice no dia de Cristo. Então considere o modo como você tem usado o seu corpo. Considere os locais que você tem ido, as pessoas com as quais você tem conversado. Se arrependa do mau uso do seu corpo, do olhar pecaminoso, dos sentimentos errados, da proximidade daquilo que Deus reprova. Como é que você, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo no seu corpo, pode conduzir o Espírito Santo de Deus a um local em que ele jamais iria? Então use o seu corpo para a glória de Deus. Use o seu corpo para o louvor do Senhor. E você será feliz no dia de hoje. E no dia de Cristo você não será reprovado. Use o seu corpo para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que a palavra do Senhor habite ricamente a nossa alma. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por esta manhã, por estar aqui com esses irmãos, por poder, Senhor, falar algo da Tua palavra. Obrigado por esse texto tão desafiador, mas tão instrutivo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos mordomos fiéis, a edificarmos, a realizarmos a Tua obra com um coração puro, com um corpo consagrado, com a mente correta. Nos ajude, Senhor, a fazer tudo para o Teu louvor,
Mata no nosso coração todas as pretensões de grandeza, de autopromoção, de arrogância. E permita, Senhor, que nós sirvamos nos entregando exclusivamente para o Teu louvor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Cuida do nosso coração, Pai. No dia de Cristo, nós queremos ser encontrados na Tua presença como pessoas fiéis. Nós queremos receber esse galardão. Queremos isso por Tua graça, não para o nosso engrandecimento, mas para depositarmos essas coroas aos pés do Cordeiro. Esse é o nosso desejo, Pai, o nosso anseio, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.